Oi, pessoal, tudo bem? Vou esperar um pouquinho para vocês chegarem para chamar a Ari. Oi, Georgia. A Ari entrou. Vou esperar o pessoal chegar um pouquinho aqui para a gente começar, a live. Hoje nós vamos falar sobre técnicas de relaxamento. E eu tive a ideia de chamar uma pessoa muito especial que eu tive o prazer de conhecer ano passado, num evento que eu fiz para, uma coisa diferente que me deu na cabeça de fazer na época do Enem, né, gente? Vamos combinar, pessoal, do Enem, né? Muitos estudantes extremamente ansiosos, vamos combinar que esse ano também tá daquele jeito. Ei, Bruninho, tudo bem? E vésperas de vestibular, mas especificamente a gente sabe que tem esses momentos em que a ansiedade vai aparecer e agora, é um momento que tá realmente, os dados estão alarmantes, muitos casos de ansiedade, de estresse, e vamos tentar falar sobre isso de uma maneira mais objetiva. Tá todo mundo ouvindo? Tá tudo certinho? E nada melhor do que técnicas, né, gente? Não adianta a gente só falar sobre ansiedade, explicar sobre ansiedade. Em outras lives eu falei sobre ansiedade, expliquei um pouquinho sobre ansiedade. Hoje nós vamos falar de práticas. Chama aí seus amigos para entrar. Ei, Ju, joia! Olá, pessoal! Hoje eu tô até com uma roupinha mais confortável, porque também eu vou participar dessa prática, né? E vou convidar agora a Ari para entrar. Sejam bem-vindos. Todo mundo aí que está com ansiedade, vamos tentar entender o que está acontecendo com esse corpo e buscar caminhos para aliviar isso, né, gente? Vou chamar aqui a Ari para entrar na live com a gente. Tá quase entrando. Enquanto isso, vocês compartilhem o link aí com seus amigos. Olá! Olá, boa noite. Boa noite! Que alegria! Ai, uma honra estar aqui com você hoje. Tava com saudade já. Que ótimo! Então, Ari, se apresente para o pessoal aqui. Bom, meu nome é Ariene, eu sou professora de yoga, moro aqui em Belo Horizonte. E nesse momento estamos aí tendo aulas, trabalhando o yoga em instância e trabalhando todas essas técnicas. Acho que eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o yoga. Perfeito. E, gente, o que acontece? Tive o prazer de conhecer a Ari num evento, estava até falando aqui no início da live, para quem está entrando agora. Ei, Jéssica. Num evento que eu pensei para os estudantes do Enem, pensando num momento mesmo de desacelerar, tanto é que o evento chamava Desacelera Enem, e pude contar com participações, colaborações muito especiais, como da Ari também, que teve lá no evento. Então, assim, melhor pessoa impossível para falar sobre esse tema. Na época, a gente fez uma prática muito bacana de yoga. Eu já fazia antes aula de yoga, para até contar, com você, Ari? E foi muito importante ter esse momento, de realmente de conexão, de estar presente. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Em especial, Ari, por exemplo, para introduzir um pouquinho o assunto, quando você pensa, quando as pessoas te procuram, quais são as principais demandas delas? O que elas buscam quando elas te procuram? Geralmente ansiedade, insônia, estresse. Essa busca por acalmar um pouco a mente e ter realmente essa conexão, Então, é tranquilizada. Perfeito. Então, assim, a gente sabe que as áreas são diferentes, mas a gente acaba
tratando de uma mesma perspectiva, né, de um mesmo problema, que é a ansiedade, né, que acomete tantas pessoas. E uma das coisas, por exemplo, que os pacientes mais comentam é o seguinte: eu não consigo desligar. Às vezes eu deito e minha mente fica acelerada, eu não sei o que fazer. Eu fecho o olho e não consigo dormir, não consigo parar de pensar. Então, as pessoas, de forma geral, né, quando elas estão nessa situação de ansiedade, fica sempre nesse movimento em que, às vezes, os momentos que são puramente para a gente estar tranquilo, né, finalizar o dia, a mente continua, né, no automático. E nesse sentido, né, Ari, por exemplo, você trabalha com yoga, né, que você vai explicar um pouquinho como é que funciona, os fundamentos, né, como é que são as questões. No caso da psicoterapia, a gente tem várias terapêuticas, né, tanto da parte que é física, orgânica, a parte que diz de sintomas, né, que são fisiológicos da ansiedade, para que a pessoa consiga primeiro identificar, né, senão ela fica nesse furacão de acontecimentos e aquela situação vai perdurando. Uma das coisas que a gente usa, por exemplo, enquanto técnica, que eu já até falei em outras lives, explicando um pouquinho sobre a ansiedade, é a psicoeducação, né? Aí você vai falar qual é o termo que você vai utilizar, né, na sua prática. Na minha prática, a psicoeducação consiste em a pessoa se tentar, né, o que ela está sentindo, o que está acontecendo, para que ela consiga identificar melhor esses sintomas e tornar de alguma maneira palpável aquilo que, né, às vezes a pessoa fala assim, a mente acelerada, mas só vai às vezes entender quando vira um sintoma, por exemplo, eu tô com falta de ar, eu tô com o coração acelerado, eu tô com uma certa angústia, né? Só quando a coisa torna palpável. Só que tem algumas questões, por exemplo, como o pensamento, né? Que às vezes a mente vira aquele turbilhão e que às vezes a pessoa não consegue, tipo assim, por onde que eu começo? O que eu faço? Então, por exemplo, na prática da terapia, uma das principais questões é fazer esse processo de psicoeducação, né? Que consiste em trazer à luz para o paciente o que está acontecendo, né, daquele sintoma enquanto um CID, né, transtorno de ansiedade, por exemplo, ou um estado de ansiedade, ponto. A partir daí, né, identificar quais são os sintomas que a pessoa tem, quais são os pensamentos, o que ela está se projetando. E uma questão que é muito importante é como que é essa rotina da pessoa, né? Porque muitas das vezes, não sei se você identifica aí, acontece que a pessoa tem uma rotina que favorece muito esse estado de aceleração. Aí eu gostaria, Ari, que você falasse um pouquinho o que você identifica, o que o yoga traz, né, enquanto convite para tratar dessas questões. Então, quando você fala da psicoeducação, a gente tem essa autopercepção, né? Que o yoga traz para a gente com algumas técnicas. E eu sinto que o yoga vem com muitas técnicas amparando a gente. A gente tem uma percepção amparada. Quando a gente começa uma prática, o primeiro dia de prática, é como se a gente fosse para um lugar diferente. A gente se observa de uma forma diferente, né? Totalmente diferente da nossa rotina. A gente entra realmente num estado diferente que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui hoje. E de uma forma muito simples, muito nossa, que às vezes parece uma coisa super boba, como respirar, por exemplo. Eu respiro o dia inteiro. Como assim? Vai falar de respiração agora? Mas quando a gente começa a trabalhar a prática, a gente respira e fala, gente, mas aconteceu alguma coisa aqui. Então, quando a gente se percebe nesse lugar, que é o contrário do que a gente vive no céu, a prática traz a gente para esse estado que a gente fala, opa, tem alguma coisa aqui que eu não sinto durante o dia. E, na verdade, quando acaba uma prática, e tá todo mundo, assim, muito bem, com aquela carinha de zen e tal, a gente sempre fala, nada foi colocado. A gente só tirou o que não devia estar naquele momento. Então, o yoga consiste em práticas, em técnicas que trazem essa harmonização, o equilíbrio para todos os aspectos do ser, né? A gente pode falar de uma prática, equilibrar a mente, corpo e emoções, por exemplo.
Então, quando a gente para um pouquinho, já dá vontade de começar uma prática agora. falar, vamos fazer assim. Mas quando a gente para um pouquinho e observa a nossa respiração, a gente vem para esse momento presente, né? E é esse lugar onde tudo acontece. Então, quando você fala da psicoeducação, de como a pessoa se observa, é esse parar um pouquinho, né? Tem que ter esse lugar de se observar. E, geralmente, quando a gente se observa, a gente percebe que, na verdade, o que estava acontecendo no dia a dia não era tão a gente assim. Porque na hora que eu paro e trabalho alguma técnica, isso vem com um efeito que você falou que eu não conhecia. Eu não estava acessando essa que eu posso ser, né? Um lugar de tranquilidade. Às vezes é muito simples. Observar a respiração, manter a respiração mais profunda e mais lenta já traz pra gente uma sensação de calma muito, muito elevada. Perfeito. E aí, assim, como que você, quando as pessoas procuram você, em primeiro momento, como é que elas chegam, assim, o que você percebe, assim, de cara, assim, como é que essa pessoa tá? Enquanto postura, você fala assim, Eu não falo porque né? É isso, assim, mas a gente percebe, bom, como agora, né, eu tô sempre ali, peito aberto, tô aqui fazendo uma live pela primeira vez, vamos lá, coragem, peito aberto, respirar, usando as minhas próprias técnicas aqui. Então, essa postura, né, que a gente vai se encurvando, né, a gente vai mantendo a face mais, assim, tensões na testa, tensões no corpo, e a gente lida muito com essa questão do corpo e mente. E o interessante é que o corpo, ele tem bloqueios e tensões, assim como a mente. E essas tensões, elas têm a parte, como eu digo, como se fosse correspondente, tanto do corpo quanto da mente. Por exemplo, se a pessoa passa por várias situações de repressão, ela não consegue expandir tanto o tórax, abrir tanto o peito. Então, é como se a gente lidasse no corpo e trabalhasse as tensões dos bloqueios da mente, e o contrário também. Você trabalha ali na mente, você trabalha no seu corpo. Então, essa interação corpo-mente é muito importante, trazendo técnicas de amparo para a gente também. Eu percebi uma coisa, mas eu venho aqui e me auxilio. Ao perceber, né, como em todas as práticas, ali lidando também com essa possibilidade do dia a dia, né? De se perceber e de se movimentar, de ter uma postura diferente, não só na vida, nas situações, mas essa postura física, né? Perfeito. É muito interessante você citar essa questão, né, corporal, e é perceptível também, né, nós trabalhamos questão de comportamento, né, mente, mas às vezes o paciente, né, que está num estado de ansiedade, claramente você percebe assim, às vezes até para falar fica difícil, né, a pessoa, às vezes, ela chega, por exemplo, uma coisa que acontece muito na terapia, né? Às vezes a pessoa chega, não tem problema não, mas a pessoa, às vezes, ela precisa de trazer um papelzinho para organizar as ideias dela, né? Fica sentindo, às vezes, que não falou tudo. Então, assim, muito no processo terapêutico, né, que eu vou falar mais à frente um pouquinho, tem também, né, algumas técnicas que a gente utiliza para entender, para a pessoa ficar um pouquinho mais, sabe, dar aquela tranquilizada, porque senão ela não consegue elaborar, né? Porque a ideia do processo terapêutico, até para a gente pensar em questões de cognitivas, né? Como que a pessoa, até para intervir sobre esse estado mental, sobre esses pensamentos, né? Que muitas das vezes, quando a pessoa está lá, né? A gente pensa em questão de tempo, né? Passado, presente, futuro. A ansiedade, ela tem muito a ver, né? Com essa projeção no futuro, né? Com esses medos, com apreensões, com uma sensação de que, por exemplo, tenho que resolver isso que está por vir ou isso que eu tenho medo que aconteça, de alguma maneira, né? Ou às vezes a pessoa não tem nem, o que acontece muito também, às vezes a pessoa não sabe, nossa, tá tudo ok na minha vida, eu cheguei onde eu queria chegar,
tá tudo certo, brincar aqui, ó, o boletim tá pago, né? Tá tudo certinho, minha carreira tá bem, por que eu tô me sentindo assim, né? Então, muitas das vezes, essa questão de parar, né, refletir, perceber um pouco como é que tá o corpo, como é que tá esses estados mentais, para a partir daí começar a traçar algumas estratégias, né, de intervenção. E assim, pensando, por exemplo, na palavra yoga, o que o yoga significa? Quanto palavra, o yoga vem de uj, que significa união. Então, a gente pode definir o yoga de várias formas, né? Como eu defini aqui, como esse equilíbrio nesses aspectos do ser, mas também união e um aprendizado da gente como um todo, da nossa relação com o outro, da nossa relação com com essa conexão inteira, né? Com o que há de maior, né? Depende da crença de cada um, mas como se fosse essa conexão da nossa consciência individual, a consciência universal, e trabalha muito essa nosso entendimento de nós mesmos, né, como um mecanismo, nossa relação com tudo, com a natureza, com as outras pessoas. Perfeito. E assim, hoje em dia, o que a gente, né, como citado anteriormente, que a gente percebe é que, assim, devido... Não são essas mudanças, né, porque às vezes a pessoa ela vai passar por um estado de ansiedade devido a um fator específico que sim é ansiogênico. Vamos pensar, né? Quarentena, né? O que está acontecendo? As pessoas estão convivendo menos, né? Estão em casa, vários cenários mudando, né? Questões econômicas, financeiras. Então, nesse sentido, pode ser que desperte, né, esse estado da pessoa, né, ficar lá o tempo todo se projetando, e aí o que vai ser, o que vai acontecer, né, sentir algum tipo de medo, ameaça, ponto. E aí você falou de uma coisa importante, né, muitas pessoas não estão dormindo, né, insônia é um dos fatores que até afeta, né, esse estado propriamente, né, ele faz com que a ansiedade ela fique um pouco mais perceptível, né? O sono ele vai atrapalhar esses estados de atenção, né? A pessoa que não conseguiu dormir direito, ela vai ficar com isso no aspecto até cognitivo mesmo, né? O estado de atenção vai ficar prejudicado. E nesse aspecto, você, por exemplo, tem técnicas diferentes para trabalhar, por exemplo, hoje eu quero fazer um relaxamento, não, hoje eu quero ficar mais desperto. Como que o yoga se propõe nesse sentido? Sim, nós temos como trabalhar de várias formas, né? A prática em si, nós temos todas essas etapas, né? O momento em que nós ativamos mais, nós podemos trabalhar asanas para mais ativação. Asanas são as posturas físicas que nós trabalhamos no yoga e sempre são trabalhadas em conjunto com a nossa respiração, gestos, vários aspectos envolvidos. E nós podemos trabalhar práticas físicas ou práticas respiratórias para ativar, né, para trabalhar essa ativação, né, do ânimo, energia, tanto quanto para trazer esse acolhimento, né? Hoje mesmo eu trouxe para gente uma respiração para a gente trabalhar com o sono. Mas, por exemplo, nós temos 2 hemisférios no corpo, o masculino, que representa o masculino, e que representa a energia feminina. Se a gente trabalha uma respiração somente com a narina, que representa o masculino, por exemplo, a gente já está trabalhando mais animação. Então, no dia que a gente está mais down, assim, a gente pode... tem toda uma técnica, né? Mas se a gente trabalha uma respiração focando nesse lado do presente masculino, que é mais ativo, a gente já começa o dia, né? Com mais animação. E o contrário também sempre acontece, não só na respiração, mas como gestos. E trabalhamos sempre de forma a conduzir da melhor forma. Porque cada pessoa precisa de uma coisa, né? E cada momento pede algo também. Uhum. É muito interessante essa perspectiva, né, que você falou. Cada pessoa precisa de uma coisa, cada momento pede algo, né? Hoje em dia, não sei se isso acontece com você, mas acontece muito. As pessoas pedem muito, assim, receitinha de bolo, né? Sim. Faz um tutorialzinho. Eu, particularmente, eu sou um pouquinho contra
essa questão, né? Porque vamos pensar, enquanto terapeuta, eu entendo que, assim, alguns contextos e algumas circunstâncias vão ativar a ansiedade naquela pessoa e é algo extremamente particular, né? E aí também a pessoa ela vai ter recursos possíveis naquele momento para lidar com a ansiedade ou não, né? Então, assim, no seu caso, como que você percebe essa questão de personalizar o yoga, né? Ou trazer essa consciência específica para os seus alunos? É interessante isso, né? Porque às vezes a gente trabalha com grupos e dentro do grupo você traz essa percepção. Eu acho que como professora, isso vai acontecendo aos poucos. Você vai muito pessoa. Às vezes nem é uma coisa tão racional, né? Você percebe que aquela pessoa não está tão bem naquele dia. Eu acho que essa questão da leitura, né? A conversa também, sempre manter essa conexão com os alunos, manter essa abertura para a gente conversar sobre as questões, eu acho super importante. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Sim, perfeitamente. Nessa questão desse olhar, né? Mesmo quando você trabalha com grupos, às vezes a necessidade de uma pessoa. E assim, pensando em quem que pode fazer yoga, tem indicações, tem contraindicações? Como que funciona a sua perspectiva nesse sentido? Todo mundo pode fazer yoga, mas nós trabalhamos a prática de uma forma específica para cada pessoa. Né? Como eu falei da questão do... Mesmo em grupo, muitas vezes eu falo, fulano vai fazer assim, ciclano vai fazer de uma outra forma. Porque realmente cada corpo é um corpo, cada momento é um momento e as pessoas veem. Então tem todo esse estudo anterior à prática. Quando vem um aluno novo, eu gosto de conversar sozinho com esse aluno, fazer uma prática sozinho com esse aluno, para que a gente perceba como as coisas estão e perceber onde a gente pode encaixar nessa prática, se a gente trabalha de uma forma individual, se a gente pode trabalhar em grupo. E mesmo quando a gente trabalha em grupo, tem essa coisinha, assim, meus alunos, se tiver alguém aí, vai saber, eu falo, fulano, vai fazer assim. Então, tem questões específicas. Então, nós temos asanas que temos posturas que têm contraindicações, né? Então, nós trabalhamos da forma, organizamos essas posturas da melhor forma para a pessoa. Assim como nós temos várias variações, e a gente consegue ir adaptando. Tem muitos asanas, tem muitas posturas, tem muitas... a prática é muito variada, assim, cada dia é de uma forma. E todo mundo pode praticar. Não existe corpo certo para o yoga, não existe momento certo para o yoga. Perfeito. Aqui chegou uma perguntinha, uma consideração aqui. Deixa eu puxar. Só um minutinho. Falando que, quero fazer prática de yoga para crianças. Você trabalha com esse público? Trabalho. Aí, ó, depois você chama a Ari aí. E a Juliana Jufaria, minha amiga, amo, manda assim, quanto tempo de prática podemos desenvolver uma técnica de respiração, por exemplo, com autonomia? Então, como a gente fala, cada corpo é um corpo. Tempo de prática, técnica de respiração com autonomia. O que acontece? Durante a prática, nós trabalhamos com movimentos sincronizados com a respiração. Com o tempo de prática, a gente já começa a perceber que a gente consegue movimentar, eleva inspirando, exala, né, descendo os braços. Então, a gente já, aos pouquinhos, é um trabalho que não tem uma medida, né? Eu sempre falo, gente, aqui não tem linha de chegada, aqui a gente não trabalha com aquele pensamento interno que a gente tem de colocar tudo dentro de um quadradinho. É muito da sua percepção. E tudo pode modificar, por exemplo, né? Às vezes a gente fica gripado, acontece alguma coisa, essa questão física a gente está trabalhando em permanente. Então, não tem uma coisa assim, cheguei aqui, aconteceu, e no yoga sempre nós vamos ter algo a mais para fazer. Então, eu trabalho aqui um pranayama, eu trabalho uma respiração, aí a gente vai trabalhar outra respiração. Então, nunca você vai falar, eu já cheguei no ponto de saber de ter trabalhado todas as respirações. Isso não existe muito, assim. Mas para a gente trazer essa consciência da nossa respiração para o dia a dia,
Isso não só na prática, sabe? Mas trazendo essa consciência para o nosso dia mesmo, de uma forma muito sutil, com o período de prática, vamos dizer, 3 meses, por exemplo, você já está dominando bem a sua percepção da sua respiração e podendo trabalhar a sua mente, porque esse trabalho da respiração, ele auxilia, né, a nossa mente. Então, a gente vai... Teve uma hora que a Bruna falou sobre essa mente que vai vagando, né? A gente para aqui, mas a mente continua. Então, esse trabalho é como uma situaçãozinha. A gente vai trabalhando aos pouquinhos e vai trazendo essa mente através dessa respiração. Então, esse processo a gente vai percebendo muito com um período de prática constante, sem apego. Tem essa frase, Abhyasa Vairagya. É uma prática constante sem apego de como vai ser, quando eu estar. Mas acontece. Só não tem como a gente dar um prazo, algo assim. Isso aí eu falo, porque assim, as pessoas, elas hoje em dia, até paciente, né, fala assim, chega, quanto tempo de terapia? Né? Não fez nem a primeira sessão, já... Então, assim, a ideia é realmente, né, trazer essa consciência, né, estimular essa consciência que eu vejo que, assim, em vários segmentos terapêuticos, né, experimenta, vamos ver como você vai responder, né, entenda seu tempo, né, seu movimento, sua disponibilidade, para a partir daí a gente conseguir identificar os caminhos, né, para seguir. E uma coisa que você falou aí, né? Por exemplo, o yoga, ele tem muitas questões em sânscrito, né? Você falou pranayama, eu queria que você pudesse explicar um pouquinho sobre esses termos. Falando, né? Então, nós temos vários aspectos trabalhados na prática, por exemplo. Eu falei várias vezes asana. Asana são as posturas físicas. Quando eu falo pranayama, são os exercícios de respiração. Então, esse prana, que é o nosso ar vital, ele circula no nosso corpo por caminhozinhos chamados nadis. E esse ayama, do pranayama, ele é a expansão desse prana, dessa energia vital. Então, quando a gente trabalha os exercícios de respiração, a gente está trabalhando no nosso campo sutil, o nosso prana, a nossa energia. E o prana está sutilmente conectado com o nosso corpo mental. Então, a gente trabalha nossa mente através da nossa respiração. Por isso, quando a gente está muito... Eu sempre uso esse exemplo, né? Você está com medo, está com pressa, e essa questão da respiração ofegante, eu tô aqui falando... Agora mesmo eu tô aqui, ó. Então, a gente fica com a respiração ofegante. Voltou. Respirou, inspira profunda, exala. Você vai mandando uma mensagem de que tá tudo bem. E a mente vai acalmando. Então, acho que as palavras em sânscrito que eu falei foi asana e pranayama até agora. Que são questões que a gente trabalha muito na prática e tem algumas outras coisas também. Uhum. E assim, pensando um pouquinho sobre essas questões do que entra na parte que é mais espiritual do yoga. Qual que é a vertente, assim, como que vocês abordam? Então, sempre digo que tem várias formas da gente lidar com o yoga. E eu sempre falo, que como eu falei no início, assim, olha, depende de como você vê isso. De qual é a sua crença, como isso funciona para você. Porque o yoga realmente é uma ciência do bem viver. Né? Ele não necessariamente tem que estar envolvido nessa questão espiritual. Mas aqui em casa, por exemplo, aqui no Shala, por exemplo, geralmente tem Ganesha. Um deus, né, uma deidade com cabeça de elefante. E no yoga, não é que a gente que se acredite que exista um Deus com corpo de menino, cabeça de elefante e que está ali fazendo coisas. Mas é como se a gente trouxesse uma representação dessa energia que existe na gente, existe em todas as coisas. E essa representação, ela é muito gentil, porque a nossa mente é limitada. Eu vou entender assim, Deus. Aí eu vou pensar em Deus, dessa deidade, dessa força, como a representação de uma pessoa. Então, logo eu vou me identificar. Tudo que eu penso sobre pessoa, eu vou pensar sobre essa representação. Então, para abrir espaço para o nosso pensamento, vem essas deidades que são representações do todo, que somos nós também, desse todo, e essas representações vêm trazendo ensinamentos. Por que tem a cabeça de elefante? Aí eu já começo a questionar, aí eu vou estudar isso, mas é uma representação.
Só para trazer mais palpável, né? Essa referência. Para abrir espaço da nossa mente, para a gente entrar nesse ensinamento, mas não necessariamente você precisa se ligar a isso, né? Tem muitos outros aspectos, muitas outras formas de lidar com o yoga. Só que quando você termina uma prática, você fala assim, mas eu não sou só esse corpo aqui, não. que tem muita coisa envolvida, essa questão, né, energética, então abre espaço para a gente se perceber como um todo. E esse todo não precisa estar relacionado com uma crença, enfim, mas a gente se percebe realmente como um ser completo. Perfeito. E assim, gente, pensando em prática, né, a psicologia, ela já vem, né, estudando essas técnicas, né, e, por exemplo, mindfulness, que é o mais faladinho, né, no momento, que foi meio que quase um patenteadozinho, ele bebe dessa fonte, né, de questões de meditação, e o objetivo é, né, um estado de atenção plena, em que a respiração e a consciência dessa respiração, né, e tem tudo a ver, né, com o yoga, só que eu entendo que assim, é uma partezinha específica, bem específica, né, que é a respiração, ela vai trazer, né, um estado sem julgamento, né, de aceitação, porque o que acontece, por exemplo, quando as pessoas elas estão ansiosas, e eu percebo muito, a pessoa parece que ela fica tentando brigar com aquele sentimento. Ai, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Uma coisa que acontece que até que é até estudado, né, cientificamente, é o seguinte: digamos que eu esteja incomodada com, sei lá, um pernilongo que faz aquele barulhinho chato, aí ele tá lá fazendo barulhinho na minha cabeça e eu começo a pensar, não vou pensar nesse pernilongo, não vou pensar nesse pernilongo. Querendo ou não, eu estou colocando aquele pernilongo como um foco central da minha atenção. Ele é um estímulo distrator, ele passa a tomar, né, toda a minha atenção. E assim, brigar, vamos pensar, né? Tô dando um exemplo ridículo aqui, né? Se me corrija se eu estiver errado. Brigar com aquele pernilongo, de fingir que ele não existe, ele tá lá, né? Então, assim, vamos pensar o que essa analogia, né, bobinha, mas só para tentar entender um pouquinho como que as pessoas, elas às vezes brigam com esses sentimentos ou tentam fugir daquilo que elas estão sentindo. Isso faz, né, com que não se validem algumas emoções, né? Então, por exemplo, estar nesse momento presente que o mindfulness ele trabalha, ele faz a pessoa entender, tipo, olha, eu tô sentindo isso, validei, peraí, deixa eu tentar me adaptar a esse estado, o que eu vou fazer com isso? E aí, como que você percebe essas questões, por exemplo, quando a pessoa fala, existe, por exemplo, a pessoa fala assim, não tô conseguindo concentrar, como que é? Geralmente a gente trabalha no início da prática, mas em todo final de prática nós nos deitamos, e aí vem uma outra palavra em sânscrito que é Shavasana. Toda postura tem o nome que finaliza com esse asana, que é a postura, né? Então, Shavasana, que também pode ser chamado de Mutasana, é uma postura que nós imitamos um cadáver. Não vamos nos movimentar. E aí, quando a gente deita, entrega o corpo, que também é uma coisa super difícil, né? Às vezes a gente tá ali assistindo Netflix, tá aqui, super dando tudo. Então, tem toda uma condução para você realmente soltar o corpo. Aí, na hora que solta o corpo, o que acontece? A mente. E é engraçado porque eu me lembro muito de quando eu estava começando a praticar, e eu sempre uso isso com os alunos, porque a gente tem essa questão de não se apegar, estar como um observador. Né? Como você falou, se o mosquitinho está aqui, eu fico focando no mosquito, por mais que eu pense, não vou pensar no mosquito, eu já estou pensando no mosquito. Mas se eu também tento, tô ali tentando não pensar no mosquito, tô pensando. Se eu fico, mosquito, eu pego o mosquito, né? Eu pego aquela sensação, se eu me apego demais, eu também tô ali naquela situação. Então, o que a gente traz é uma oportunidade, uma forma de você trabalhar o seu foco. O foco também é uma questão do yoga. O foco, a meditação. Então, a gente trabalha o foco. Eu trago o meu foco para onde? Para minha respiração. E eu tô deitada, por exemplo. Vou dar esse exemplo do Shavasana, mas não é só isso, né? Mas eu tô deitada, por exemplo. Começo a focar na minha respiração. Aí eu escuto do mosquito.
E eu trabalho essa distância. Eu trabalho tanto a distância do mosquito, focando na minha respiração, foco na minha respiração e não me apego e não gero aversão. Porque se eu gerar aversão ao mosquito, eu vou ficar no mosquito. Então a gente trabalha esse não apego, não aversão e, e trazer o foco para algo maravilhoso, que é o que a gente tenta todo o tempo, trabalhar o foco na respiração. E aí, tranquilamente também, porque é aquele negócio, né? Sem se cobrar. Então, eu vou de novo, fui pro mosquito de novo, volto de novo pra minha respiração, venho trabalhando esse foco. Isso vai acontecendo aos poucos, porque essa percepção da respiração, ela é tipo uma musculação. Você vai trazendo a sua mente gentil, com gentileza, vem trazendo, e isso vai sendo possível. Mas sempre trazendo essa questão do não apego, não aversão, trazendo foco para algo seu, né? Se eu focar numa música, estou focando numa coisa externa, estou trabalhando esse foco no externo. Então, eu trabalho um foco em mim, né? Trago esse foco para minha respiração, que é o lugar que a gente quer. E isso vai sendo possível. A gente vai percebendo que isso sim é possível. Perfeito. E assim, uma coisa que eu trabalho muito com meus pacientes, assim, tenha paciência com o seu tempo, com o seu processo, ele é único, né? Porque a gente está numa fase, né, num momento, na geração que, assim, autocobrança é o sobrenome, né? Então, as pessoas, elas partem de uma premissa que, assim, eu tenho sucesso nisso, ou até, por exemplo, tanto é que elas perguntam, tempo, prática, tal, como se tivesse uma corrida, e, na verdade, não é sobre isso, né? É sobre um estado de bem-estar mental, né, em que você vai conseguir realmente aprender a lidar com as coisas, né? Não é no sentido assim, elas não vão deixar de existir, né? Os desafios, você só vai se adaptar melhor. Sim. Nesse aspecto, assim, quais experiências que você tem, assim, de depoimento, do que seus clientes trazem para você, sobre o início da prática do yoga e até o segmento? Então, logo no início das práticas, logo na primeira prática, no final da prática, a gente já percebe algo assim. E quando a gente começa a falar, parece que é muito distante, né? Porque eu falo, paciência, não sei o quê, mas a gente já vai sentindo, a gente vai observando isso, né? Sentindo aos poucos que algo aconteceu. Só que se a gente chega com muita expectativa de tem que ser de uma forma, a gente não abre espaço para aquilo acontecer. Então, esse abrir espaço, porque como eu falo, é algo tão nosso, que na verdade é como se a gente estivesse voltando realmente para a nossa essência. A gente tira os boletins, tira as preocupações, tira os incômodos, tira os bloqueios, fica aquela paz. Então, a gente volta pra gente. Então, muitas vezes vai acontecer de uma forma muito sutil. Muitas vezes a gente volta da prática e o aluno fala, não, eu dormi, eu fui para algum lugar, o que aconteceu, eu tô muito relaxado. A gente sente isso logo no início, sim. A gente sente algo logo no início. A grande questão é não pontuar o que vai ser. E com o tempo de prática, a gente vai percebendo isso em vários aspectos. No dia a dia, eu já tive pessoas, né, que falavam que, tipo, vivia uma situação de muito estresse, muita ansiedade, trabalhava com uma equipe médica, e ela falou, não, de repente eu estava na reunião, eu tive uma atitude tão gentil que eu não esperava ter essa atitude gentil. O que está acontecendo? E é o yoga. Então, é isso, a gente vai se vendo mais, vai percebendo as nossas questões, nossos próprios erros, e a gente vai percebendo essa via de mão dupla, né? O quanto mais gentil a gente vai ficando com a gente vai ficando com os outros. Então, o yoga não é eu vi esses dias o pessoal falando, tem muita gente preocupada só com o seu yoga, não está preocupado com a situação. Na verdade, você vai fazer o seu yoga para estar disposto a lidar com essa situação. Como você falou, a vida não muda, a vida continua, mas a gente traz possibilidade de lidar com ela da melhor forma. E se a gente consegue estar bem, né, nutrido, a gente consegue lidar com todos também, não só com a gente. Então, todo, essa união. Ou seja, é uma questão que é coletiva, né? Da gente pensar, né, nesse lugar, não sei como especificamente a filosofia, né? Mas é muito claro, assim, quando
a pessoa ela está conectada com ela mesma, ela entende, né, essa responsabilidade que ela tem sobre o ambiente, mas não é uma responsabilidade no sentido pesado, mas de ser o melhor para si mesmo, né, ser o melhor para o outro. E não é uma coisa que vai ser custosa. Vai ser tranquilo, vai ser fácil. Isso é uma coisa que é construída. Porque é muito interessante essa questão, assim, quando a gente está sob efeito de tensões, de medo, preocupação, mas a gente tem reações comportamentais que a gente nem percebe, a gente não tem nem noção, né? Às vezes a gente é rude com o outro, a gente às vezes projeta algo no outro, né? A gente fica travado. Pensa isso, por exemplo, num ambiente de trabalho. E vamos pensar, a pessoa ela está sentindo que um colega está, sei lá, querendo ocupar o espaço dela. Essa percepção desse ambiente tenso, desse ambiente aversivo, pode, às vezes, fazer com que a pessoa tenha comportamentos que nem dizem dela, que às vezes ela nem reconhece, né? Então, é uma questão que é muito importante a gente pensar assim, como que a gente está conectado, a gente está ciente do que está acontecendo, né, igual você disse, né, como um observador, entendendo e agindo de uma maneira mais natural, mais tranquila, num estado mais de aceitação, faz com que coletivamente haja, né, algumas benefícios, né? Você vai ser melhor para si mesmo, você tem que ser melhor com o outro, ser gentil consigo mesmo. A terapia trabalha muito essa questão, por exemplo, dessa avaliação dessas vitórias, né, dessa trajetória, porque nesse momento em que as pessoas estão super preocupadas e esses medos, é como se parece ela esquecesse, tipo, quem ela é, né? Como que é a vida dela? Essa contemplação do que ela fez de bom, de todas essas qualidades, né? Essas potencialidades. E, obviamente, agitado, isso vai ficar meio difícil de, né, trazer. A pessoa vai focar, né, em outras situações que enfim, né, não trazem benefícios de forma geral. E aí, uma questão que é muito interessante, só para, né, fechar essa questão dessas intervenções terapêuticas, que o Mindfulness, ele é usado, né, como uma ferramenta terapêutica, né, que bebe muito nessa fonte da meditação, enfim, em processos terapêuticos também, e tem resultados bem exitosos no tratamento de depressão, tratamento de ansiedade, né? Tem uma terapia que chama terapia de aceitação e compromisso, que diz muito de auxiliar a pessoa a entender seus pensamentos e as emoções, né? A validar esses pensamentos e as emoções como eles realmente são, né? Não como eles parecem ser. E para isso é preciso que a pessoa esteja realmente atenta e presente para que esse processo ele seja possível, né? A questão dos sentimentos, tudo aquilo misturado, enfim, a pessoa tem uma... primeiro momento, me ensinando uma prática. Para poder sair um pouquinho disso. A internet falhou? Vocês estão me ouvindo? Falhou, agora eu tô. Ah, beleza, então. Então é isso. Eu até deixei meu colchãozinho aqui, ó, preparado, que eu quero fazer junto. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. Temos isso, uns 15 minutinhos. 15, 16 minutinhos. Então, acho que nós podemos... Eu vou tratar todos como se
vocês estivessem deitados. Podem buscar um lugar para vocês se deitarem. Se não tiver um lugarzinho para deitar, pode sentar numa cadeira. Relaxar as mãos sobre os joelhos. Se quiser deitar em seu colchãozinho, Bruna, você pode deitar. Vou fazer na cadeira agora. Tá bem. Então, eu vou trabalhar como se nós estivéssemos deitados. Tá bom? Nós vamos soltar o corpo no solo, barriga para cima. Alinhar pescoço com a coluna. Quem estiver sentadinho, alinhou, vamos tentar manter a coluna ereta. Você pode encostar na cadeira sem fechar o peito. Abrindo o peito. Tentando esse peito aberto, esse espaço para a sua respiração. Então, vamos relaxando as pernas. Se estiver deitado, pode separar os pés um pouquinho fora da linha dos quadris, de forma que for confortável para você. Perceba se a sua lombar está no solo. Você pode flexionar os joelhos, ativar a baixa ventre, levar o cóccix lá para frente, soltar as vértebras lombares no solo e alongar as pernas novamente. Então, nós vamos soltar braços, pernas. Vamos fechando os olhos. Sentado, queixo alinhado com o solo. Vamos tentar soltar o corpo, se estivermos deitados. Novamente, se estiver sentado, coluna ereta da melhor forma para você, da forma mais confortável. Vamos inspirar bem profundo e exalar, soltando o ar pela boca num som de relaxamento. Vamos repetir mais 2 vezes. Inspire. Soltando o corpo. Mais uma vez, inspire. E agora, vamos manter nossa respiração somente pelas narinas, se for confortável, os olhos fechados. Vamos perceber os sons mais distantes, levando toda a consciência para os sons distantes, tentando perceber os sons sem apego e sem aversão, sem tentar pegar esse som, tentar destrinchar de onde vem, qual objeto produz. Apenas observe esse som, apenas escute. E vá percebendo a sua respiração. Também se observe em distância. Observe o que você sente ao ouvir esses sons. Novamente, sem se apegar às sensações, sem se julgar. Por que eu estou pensando isso? Apenas se observe. E observe enquanto você escuta esses sons. Vá percebendo os sons mais próximos de você. Inspirando, exalando. E venha aproximando sua consciência dos sons que estavam mais próximos. Agora se voltando para o seu corpo. Vai percebendo os pés, relaxa os pés, relaxa as pernas. Tronco relaxado. Se estiver sentado, peito aberto, vamos distanciando os ombros das orelhas, soltando os braços, relaxando a face. E volte a perceber a sua respiração. Percebendo o ar entrando pelas suas narinas. Percebendo o ar saindo pelas suas narinas. Se houverem muitos pensamentos, tente não se apegar. Não correr deles. Perceba novamente a sua respiração. Inspire profundo, sentindo o fluxo de ar entrando pelas narinas. Tente observar a temperatura do ar que entra, a temperatura do ar que sai pelas narinas. Vá sentindo a expansão do seu tórax na inspiração, relaxamento da região do tórax. E vai percebendo o seu corpo cada vez mais entregue,
cada vez mais relaxar. Respiração mais profunda, mais lenta. E vai observando o expandir dos pulmões na inspiração. Exalando, sentindo a redução da forma dos pulmões. Relaxamento e expansão. Observando o fluxo de ar. Percebendo que quanto mais entregue o seu corpo fica no solo, mais leve você vai se sentindo. Vai voltando a perceber o ar entrando pelas suas narinas, o ar saindo pelas narinas, e vai voltando a perceber o seu corpo, os pés, pernas, tronco, braços, cabeça. Vai movimentando os dedos das mãos, percebendo cada movimento, percebendo as articulações, se permitindo estar presente nos movimentos. Vai movimentando os pés e vai voltando a sua consciência para o seu corpo. Vamos abrindo os olhos, observando o espaço à nossa volta. E vamos voltando para a nossa conversa. Ao final de cada prática, nós trazemos as mãos em frente ao peito. Nós agradecemos por esse momento, por nós termos nos permitido esse momento. Namastê, gratidão. Espero que vocês tenham conectado um pouquinho aí com a respiração, com esse momento. E como a gente trouxe um pouquinho do que a gente falou, né, ao longo do tempo. A gente observar as coisas externas, observar o interno, possivelmente um monte de pensamento vem. E a gente trabalhou aqui de uma forma muito rapidinha, mas aos pouquinhos e com o auxílio dos movimentos do corpo, nós vamos chegando mais, né, nessa possibilidade de entrar para uma conexão e para um relaxamento mais tranquilamente. Gente, é tão maravilhoso. Eu sou super fã, né? Eu tô super zen. É muito bom porque é uma questão que é acessível, né? É acessível, a gente vai usar o que é acessível, né? A nossa respiração, o nosso corpo. Não tem muita firula. Então, gente, é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite. A Ariane, além de professora de yoga, né, ela tem também outros trabalhos, né, artista plástica, faz coisas muito lindas e de muita sensibilidade. Aí eu gostaria que você deixasse aí suas redes sociais, vou salvar a live, vou postar no YouTube e depois eu te mandar também. Tá bem. Estamos tendo aqui alguns feedbacks, foi muito bom. Que bom, gente. Vamos tentar, nesse momento, cuidar, né, do nosso corpo, cuidar da nossa mente, né? É uma coisa que eu sempre falo, que eu já ouvi falar em muitos lugares, né? Tanto em religião, quanto em outros lugares, até pelo menos, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que se tratar como um templo, né? A gente tem que se cuidar. Até a palavra namastê, o que ela significa? Só pra gente... Então, hoje aqui, né, a gente acaba utilizando a palavra namastê como Deus que habita em mim, saúdo Deus que habita em você. Mas namastê é uma forma como a gente fala, de cumprimento, né? Mas a gente traz esse levar os ombros em frente, né, como uma reverência ao outro ou ao momento, um agradecimento. Mas hoje nós trabalhamos muito assim aqui, né, fora da Índia, o Namastê no yoga, acaba sendo esse Deus que habita em mim, saúdo Deus que habita em você. É o ser que habita em mim, que eu percebo como esse todo, saúdo Deus, o ser infinito que é você também. Ai, gente, é muito lindo, né? Você vê que é só amor. Realmente, é só amor, é aceitação, é paz, né? E para as pessoas que buscam isso, né, para a vida, realmente vale
muito, né, dedicar, né, a essa prática que pode, né, ser feita através, né, igual a Ariane, ela é professora, e a pessoa realmente conseguir alcançar, né, esses estados que fazem, contribuem muito para a qualidade de vida. Tem um tanto de artigo científico, depois eu vou até fazer uma publicação aqui falando desses benefícios das terapias, né, das meditações de yoga, que para a saúde de vida, para a qualidade de vida, para saúde mental e, sobretudo, para você ficar bem e pleno, apesar de tudo, né? Aprender realmente a lidar consigo mesmo. Ser gentil consigo mesmo, ser gentil com o outro. E é isso. Gostaria de te agradecer. Qual que é a sua rede social? Então, o meu é Área Yoga e Área Yogarte. Ari com Y, que esse depois eu explico. Ari com Y, ponto A, ponto, Yoga Arte, sem o E no final. Repete o A, tá grandinho meu nome. Então, é Ari com Y, ponto A, ponto, Yoga, A-R-T, de arte. Eu coloquei aqui no comentário, vê se tá certinho aí. Tá certinho. Perfeito, gente. Vocês podem seguir a Ari, e que foi lindo. Muito obrigada por tudo. Foi um momento muito lindo. Foi muito lindo, agradeço muito. Eu desejo a todos, né, uma ótima terça-feira, você, uma ótima noite. E sempre sugestões de temas, né? Tentar trazer conteúdos. Né, já estava com essa ideia, assim, Ari, vamos fazer alguma coisa que eu gosto muito, admiro muito seu trabalho. E é isso, gente. Obrigada pela atenção de todos. Em breve eu vou disponibilizar o vídeo para vocês. Obrigada, viu? Abração de todos. Boa noite. Tchauzinho, gente. Qualquer dúvida vocês mandam por aqui. Eu mando lá pro Instagram da Ari, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Mm-hmm.